Olá, Fael, boa noite. Chamo-me Marli, tenho 38 anos e eu ouço muitos relatos do canal nas viagens que faço. Isso mesmo, eu sou caminhoneiro, assim como meu pai e os meus dois irmãos. Confesso que amo pegar a estrada, mas eu sei dos perigos que existem por aí. E o que eu vou contar hoje é um fato que aconteceu comigo no interior de Goiás há alguns meses. Um ocorrido que eu acredito ter sido por conta de uma maldição que acredito ter passado do meu pai para mim e para os meus irmãos. Mas antes eu quero explicar como tudo começou. O meu pai era caminhoneiro há mais de 30 anos. Éramos uma família humilde e muito simples. E quando meu pai tinha os seus 55 anos, ele foi chamado para levar uma carga de maquinários para uma empresa grande que fica em Anápolis. O meu pai levou a carga e, ao chegar no local de entrega, ele descobriu que a empresa para a qual ele entregaria os maquinários era uma fábrica que foi construída em um local amaldiçoado. O meu pai, ao chegar lá, ele presenciou o gerente da fábrica tendo uma discussão com um grupo de pessoas que se dizia donos daquela terra por direito. E dizia que há anos eles construíram aquela fábrica ali, sabendo do que iria acontecer de ruim se pessoas de fora tomassem à força aquelas terras dos povos simples que moravam ali na região. Bom, o meu pai ficou ouvindo aquela discussão e acabou descobrindo toda aquela trama. A história, essa que o gerente da fábrica disse se tratar apenas de besteiras para tentar fazer a fábrica mudar de lugar. Bem, o que ele disse é que há mais de 15 anos que aquelas pessoas tentavam fazer com que a fábrica saísse dali, mas nunca conseguiram, e não seria agora que iriam fazer isso. O gerente e o meu pai conversaram sobre toda aquela situação, e passado um tempo, o meu pai voltou até o caminhão para descarregar os maquinários. Porém, no portão da fábrica estava aquele grupo de pessoas bloqueando a passagem do caminhão. O meu pai explicou que não tinha nada a ver com aquela situação toda e que veio apenas entregar a sua mercadoria e ir embora, e que esse era apenas o seu trabalho. As pessoas continuaram ali em frente à fábrica e vieram guardas e seguranças para retirá-los dali à força e acabar com toda aquela confusão. Porém, antes de serem levados dali, o que parecia ser o líder daqueles manifestantes, ele disse ao meu pai que por ele ajudar aqueles que tiraram as terras daquele povo simplesmente à força, ele também carregaria com ele parte da maldição daquele povo. O meu pai esperou descarregar o caminhão e voltou para casa. Simplesmente ignorou aquele fato. Mas eu me lembro dele ter contado isso para nós quando eu e os meus irmãos ainda éramos crianças. Bem, eu não sei se o meu pai acreditou que aquelas pessoas jogaram parte da maldição nele ou não. Mas eu me lembro que depois disso passamos por muitas dificuldades. O meu pai teve que vender o caminhão por não estar conseguindo trabalhar e começou a trabalhar como pedreiro. A minha mãe começou a lavar roupas para outras famílias. E família essas que há alguns anos tinham a situação financeira mais difícil que a nossa. A minha mãe também começou a trabalhar como cozinheira em uma fazenda perto de onde morávamos. Porém, ainda assim foi uma época muito difícil. E quando eu fiz 12 anos, eu comecei a cuidar de crianças para algumas famílias e ajudar em casa. Enfim, os anos se passaram e o meu pai faleceu. Tudo ficou ainda mais difícil e os meus irmãos, já cansados,
Eles ajudavam a minha mãe como podiam, e eu comecei a fazer algumas entregas com meu irmão mais velho, pois os dois também haviam se tornado caminhoneiros, e foi assim que eu me apaixonei pela estrada. Bem, infelizmente perdemos a nossa mãe, e pouco depois disso, eu comecei a trabalhar para uma empresa como caminhoneira. E em alguns anos, eu comprei o meu próprio caminhão. E quando fiz isso, os meus irmãos vieram até mim tentar me convencer a não trabalhar mais naquela área. Ainda mais sozinha, pois os meus irmãos sempre passavam por alguns problemas e situações macabras em suas viagens, e eles estavam começando a acreditar que talvez a maldição que jogaram no nosso pai no passado poderia ser real, e até mesmo aquela maldição ter passado para nós, os seus filhos. Bem, eu não dei muita importância para isso, pois eu sei que os meus irmãos já passaram por experiências sobrenaturais e perigosas e totalmente sem explicação por todas essas estradas de Goiás. Mas eu também tinha uma certa experiência como caminhoneira, e além disso, eu tinha acabado de conseguir o meu próprio caminhão, e não deixaria de trabalhar com isso por causa do que eles me falaram. E então, anos se passaram, e hoje, com 38 anos, estou há 10 anos pegando a estrada com o meu próprio caminhão. Eu já vi coisas estranhas nessas estradas e já passei por situações que realmente tive medo. Mas essas histórias eu contarei em outros relatos. Mas o que eu quero contar hoje é algo que eu passei há alguns meses, que me fez acreditar que realmente aquela maldição pode ter caído sobre mim também, simplesmente pelo fato de eu ter me tornado uma caminhoneira. Bem, certo dia, eu fui chamada para levar uma carga de rolos de tecido de uma fábrica para uma distribuidora. Era uma viagem curta de apenas 5 horas. Eu cheguei para buscar a carga no horário combinado, que eram às 15 horas. E era para eu ter saído de lá no máximo às 17. Porém, já com o caminhão carregado, ocorreram uma série de imprevistos com a liberação dos documentos e notas dos produtos. E nisso, eu consegui partir somente às 20 horas. Eu não costumava virar à noite na estrada. Porém, como era uma viagem curta e pagaria bem, e como eu já estava ali mesma e o caminhão estava carregado, então achei melhor fazer isso de uma vez do que esperar até o dia seguinte. Até porque a distribuidora estaria aberta a noite toda para recebimento de cargas. Então, eu queria fazer esse trabalho o quanto antes. Pois bem, eu conferi toda a documentação, peguei a estrada e a viagem foi quase toda tranquila. Até que, faltando menos de 1 hora para chegar no destino, o GPS me manda para uma estrada de terra e com pouca iluminação. Eu teria que seguir por 40 minutos dessa estrada até chegar na rodovia onde, logo a 2 quilômetros na frente, ficava a distribuidora. Eu não gostei muito de passar por aquela estrada escura e deserta, e ainda mais por ser de terra, em condições meio precárias. Pois se o caminhão desse problema em uma estrada daquela, poderia ser bem perigoso. Mas como seria um trajeto curto, eu decidi seguir por ali. Eu estava bem atenta, e pouco mais à frente naquela estrada, eu vejo um grupo de umas 20 pessoas que bloqueavam completamente a estrada. Eu fiquei meio assustada, mas pareciam ser pessoas muito simples. Eu digo isso pelas roupas que aquelas pessoas estavam usando. Eu fui obrigada a parar o caminhão, até porque já estava em uma velocidade mais baixa, por ser uma estrada muito precária. Fiquei buzinando,
e falando para eles saírem da frente, mas todos me ignoravam. Eu notei que atrás do caminhão também havia algumas dessas pessoas. Eu comecei a pensar que eles iriam me assaltar ou algo do tipo, mas eles apenas ficavam ali atrapalhando a passagem. Eu peguei o meu revólver calibre 38, que sempre levo em minhas viagens para proteção, e mirando na direção daquelas pessoas que estavam na frente do caminhão, eu disse que se eles não saíssem dali, eu atiraria. Eles não se moviam, então eu arranquei com o caminhão e pensei que eles sairiam da frente por bem ou por mal. Eu fui seguindo devagar, até que eu ouço um som muito alto, que eu não sei o que era, mas parecia um apito de trem, porém muito alto. E com o susto que tomei, eu deixei, sem querer, o caminhão morrer. E ao ligar ele novamente, eu vi que não havia mais ninguém na estrada. E não havia nem sinal de que pudesse ter alguém ali. Eu achei se tratar de alguma alucinação da minha cabeça ou algo do tipo. Então, eu acelerei o caminhão, pois eu só queria mesmo era sair daquela estrada escura e cheia de buracos. Eu já conseguia ver as luzes da rodovia, ainda um pouco longe, mas eu estava indo o mais rápido que eu podia. Porém, como a rua era bem ruim, eu não podia correr muito. Eu estava seguindo, até que de repente eu vejo um senhor de aparência já idosa e vestes simples e sujas, bem no meio da estrada, a poucos metros do caminhão. O meu coração veio na boca e foi um susto enorme, e eu desviei dele e friei o mais rápido que pude. Porém, ao desviar daquele senhor, eu acabei atolando o caminhão. E notei que o senhor vinha na minha direção. Ele chegou próximo à minha janela. Eu abri o vidro perguntando se ele estava bem e também disse que ele não podia andar no meio da estrada daquela maneira. Porém, a única coisa que eu ouvi dele foi a seguinte frase: "Você, dona, não deveria estar aqui e ainda vai pagar pelo que o seu pai nos causou." Ao dizer isso, aquele homem simplesmente desapareceu bem na minha frente. E eu, que já estava assustada por quase ter sofrido um acidente, eu ainda vejo aquele homem sumir como fumaça bem na minha frente. Bem, eu pisei no acelerador e finalmente consegui desatolar o caminhão da lama. Eu segui em frente, mas tudo o que havia acontecido naquela noite tinha sido muito estranho, inexplicável e não saía da minha cabeça. Eu não sei se realmente a maldição que o meu pai contava, que jogaram nele, era real ou não, mas eu sei que aquilo poderia ter passado para mim e para os meus irmãos. Bem, com toda a certeza do mundo, eu evito viajar à noite. Espero ainda ter respostas sobre isso algum dia. E é claro que quando isso acontecer, certamente eu vou voltar aqui no canal para dividir essa história com vocês. Boa noite.